Informe Jurídico. Muito boa tarde, aprasquianos, aprasquianas, nossos internautas. Hoje, terça-feira, dia 14 de setembro de 2021. Agora, 1h45, estamos iniciando o programa Informe Jurídico dessa semana. Eu sou a jornalista Sandra Domit, nós falamos ao vivo aqui dos estúdios da Rádio e TV Aprasque, no centro de Florianópolis, na sede da Associação dos Praças de Santa Catarina, essa associação que representa os praças policiais e bombeiros militares da ativa e da reserva. Então acompanhe a gente aqui pelo Facebook, deixe seu comentário, sua pergunta, aproveite, curta essa nossa live, compartilhe, deixe um coração para a gente sempre alcançar o maior número de associados e associados. E aqui com a gente, os advogados, Leonardo Borchá. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Sandra. Sempre muito bom estar aqui, esclarecer os praças, dessa vez com um motivo que ferveu nos grupos de WhatsApp, então é importante estarmos aqui para trazer as informações, discutir, debater, informar para os associados a luta que traçamos por seus direitos. Napoleão, boa tarde. Boa tarde, Sandra, boa tarde, Leonardo. Um abração ao presidente Pavlik, que eu já vi ali trabalhando desde cedo. A Prasque, somos todos nós, estamos aqui. Vamos lá. Nosso diretor Miranda também chegando aí com a gente também. Então vamos tratar do grau acima. Vamos aqui já ver os nossos comentários. Djalma da Silva Vieira dando boa tarde de Biguaçu, Cláudio Osmar Machado, Sargento Eloy de Chapecó, Luiz Henrique Heller, Sargento Heller de Imbituba, Márcio César Vicente, Subtenente Vicente, Alvedes Silva de Sargento Alvedes de Florianópolis, Guinter Neto, Sargento Ivan Machado, Júnior Carlos, Sargento Lins de Lages, Antônio Paulo Vargas de Oliveira, Subtenente Paulo de Laguna, forte abraço aos guerreiros aprasquianos, João Vieira também, Sargento Carvalho de Lages, Edson José Martins, Ivan Machado, Volmir Oliveira, Sargento Volmir da Reserva, lá de Xanxerê, o Sargento Jorge Luiz de Floripa, Silvio de Barros, primeiros sargentos de Barra Velha, Érico da Silva, aí sempre com a gente também, grande abraço. Adilson Valegurski também, subtenente Adilson de Canoinhas. O Érico que vem com boas notícias. Carlos Leutz, está na hora, já começamos. Clodomar da Silva, estamos na expectativa de boas notícias. Abração do subtenente Clodomar de Bombinhas. Vilmar Silva, dando boa tarde a todos. Roberto Carlos Rufino, sargento da reserva de Balneário Pissarras. Gerson Lemos, primeiro sargento da reserva de Itajaí. Marcelo Macedo, Ivanir Celeri de Chapecó, dando uma boa tarde a todos. Paulo César de Araújo. O Luiz J. Floripa, né? Agora passou o nome, falei, já esqueci. É o sargento Jorge Luiz. Ele diz, tomara que em 2022 a gente acerte e consiga eleger um representante nosso na LESC, se não eu mesmo me candidato. É isso aí. Ayrton da Silva, dando boa tarde a todos. Já estamos atentos ao informe jurídico de hoje, com esperança que os nossos nobres advogados ainda façam valer nosso grau imediatamente superior. Conte com isso. É isso aí, sargento da reserva já de São Lourenço do Oeste. José Elsen da Silva, boa tarde. Salete Maria Escaravonato, Odenir Borges, sargento Odenir de Jaraguá do Sul, Altivir Olinec, o Érico diz ainda, os praças do estado de Santa Catarina têm que se unir para derrubar ano que vem este governador melancia para mostrar nossa força. Verdade.
Marisa Barbosa, Murilo Napoleão, também Sargento Napoleão de Florianópolis, dando boa tarde a todos. Joelson Felisbino, aí também a praça que representa os praças da ativa, da reserva remunerada, reformados e pensionistas. Gilson Gil, Valmor Ramos Filho, o Nero, doutor Leonardo, lembra o doutor o Nero? Não entendi aqui. Boa tarde, Sargento Valmor, o Nero, doutor Leonardo, lembra doutor. Eu lembro do doutor Nero. Não. Marcos Roberto Klaus, São Miguel do Oeste, na expectativa de boas notícias, Paulo Godoy, Fábio Antunes, Luiz Evandro de Navegantes, nosso amigo Nestor de Lima. O grau acima não é um direito adquirido, e sim o formato em que se dá a nossa aposentadoria, reserva ou reforma. Godenso dos Santos, o Parisotto, lá de Erechim, Cláudio Arruda de Souza, Luciano Ferreira, Tia Salgado, acompanhando de Balneário Camboriú, Custódio dos Santos, também de Joinville, Antônio Correia da Silva, Sargento Correia de Criciúma, Heleno Garcia, boa tarde a todos. Na justiça tem duas coisas, ganha ou perde, e o pior que demora. E o Sidney Rosa aí dando boa tarde a todos. Boa tarde, Miranda. Boa tarde, Sandra, doutor Leonardo, doutor Napoleão. Boa tarde, aprasquianos. É um prazer, mais uma vez, participar do Informe Jurídico. Esperamos que não que seja boas notícias, mas continuamos na luta, né? E vamos fazer a boa notícia. Tá certo. Começamos então, doutor Leonardo? Mas é claro, vamos direto para o tema principal de hoje. Isso, até porque não tem perguntas aqui, né? Todo mundo aguardando aí o tema principal, então, que é o grau imediatamente superior. Pois bem, primeiro agradecer o Dr. Rogério, que veio de Jaraguá do Sul, a nosso pedido, obrigado por estar aqui, sempre que convidado, sempre muito importante. O Miranda, que tem vindo todas as semanas de Lages, né? Compondo esse time que tem enfrentado todas as semanas, discutido, buscando o melhor para os praças, né? E claro, quando nós elaboramos um enfrentamento em mandado de segurança, como foi este do grau imediatamente superior, como continua sendo este do grau imediatamente superior, nós sempre o elaboramos para a vitória. E naturalmente sabemos da complexidade do direito discutido, dos temas profundos, do posicionamento do Poder Judiciário, que já vinha sendo contrário antes mesmo da propositura, da inteligência que tivemos para entender que a tese anterior estava suplantada, para retirá-la e elaborar um novo enfrentamento. Quando enfrentamos direitos com esta complexidade, Sandra, esta profundidade, nós temos que ser inteligentes e saber que jogamos praticamente um jogo de xadrez. Um jogo de xadrez tratando com o primeiro grau de jurisdição, o segundo, o terceiro, as competências de cada um. E com isso é muito importante ter um time com essa grandeza, e por isso que eu iniciei saudando o Miranda, saudando o Rogério, saudando a doutora Mariana, saudando o restante do nosso time todo que não cabe nesse estúdio. Para que todos saibam que isso é um grande xadrez que nós jogamos. Trabalhamos, é claro, para vencer sempre no primeiro round, mas nem sempre é possível vencer no primeiro round. Mas, quando não conseguimos vencer no primeiro round, nós já temos os passos preparados para os próximos enfrentamentos. E eu sempre disse isso nos programas. Sempre tratamos da complexa discussão sobre o grau imediatamente superior e sobre todo o planejamento que fizemos para que, caso não fosse possível no Tribunal de Justiça, preparar o enfrentamento aos graus superiores. Então, quando vem uma notícia ruim, os nossos aprasquianos, estado afora, emotivos com a notícia, fervem os grupos de WhatsApp e trazem lá todos os comentários. Nossa, o doutor Leonardo disse que era fácil e tinha certeza da vitória. Olha, eu tenho convicção do direito dos senhores, sou convicto de que o grau imediatamente superior deve ser pago, mas
nunca disse e nunca direi que esse é um enfrentamento fácil. Se ele fosse simples, qualquer outro advogado já teria conseguido, e ninguém o tem conseguido, e mesmo este nosso time não teria feito um planejamento tão complexo para que pudéssemos chegar até lá. Então, naturalmente, nós lamentamos a decisão, porque nós seguimos confiantes do direito dos senhores, mas isso está longe de terminar a batalha pelo grau imediatamente superior. Vamos entender, então, que todo o trabalho que nós fizemos, apresentando o mandado de segurança, já diretamente no segundo grau de jurisdição, foi um planejamento estabelecido para que pudéssemos chegar aos graus superiores, para que a discussão não terminasse no segundo grau tratando de uma lei estadual, para que nós pudéssemos subir e nos aproveitar dos entendimentos de Brasília para defender os direitos dos senhores. E agora é que começo a explicar as distinções do que aconteceu. Inúmeros mandados de segurança foram protocolizados estado afora, diversos já julgados pelo nosso tribunal, e em todos eles o mérito da causa sendo julgado e dizendo que não há direito ao grau imediatamente superior, que os praças pretendem, em uma tese que naturalmente não concordo, o melhor de dois mundos, e que, portanto, esse direito estaria afastado. Reformulamos a tese, observando essa nítida vertente de entendimento do nosso tribunal, e passamos então a reformular toda a tese, trabalhando sobre o direito a um único regime de remuneração, trabalhando uma série de argumentos que já foram explicados nesse informe jurídico, e reformulamos toda a tese. Após toda esta reformulação, lembrando que diversos mandados de segurança foram julgados sobre o tema, veio a decisão do mandado de segurança da APRASC. Nesta decisão, entende o desembargador Arthur Genchen, um desembargador pelo qual eu tenho imenso apreço, um desembargador que já deferiu diversas outras medidas para os praças catarinenses. Vamos falar até um pouquinho sobre elas, né, Rogério? É um desembargador que nós temos grande apreço, mas que entendeu que o mandado de segurança não seria agora a via eleita mais adequada para enfrentar a problemática do grau imediatamente superior. Então, por isso, ele entendeu por não deferir o nosso pedido. Já adianto para os senhores que, naturalmente, essa decisão sofrerá o recurso próprio. Mas, passando por esta temática, também é muito importante entender que o entendimento diz que o mandado de segurança não serve para atacar lei em tese, mas, para que todos aqui possam entender a complexidade deste tema, o mesmo desembargador, Arthur Genchen, numa decisão que nós comemoramos poucas semanas atrás, quando falou da lei complementar 173 e sua interpretação, admitiu e deu provimento como relator ao mandado de segurança da APRASC, ou seja, a mesma ferramenta, atacando identicamente a legislação. No caso da 173, entendeu ele que era cabível. No caso do grau imediatamente superior, entendeu que o mandado de segurança não seria, então, cabível. E aí os senhores podem ouvir essa minha fala e podem pensar, então, doutor Leonardo, o doutor Arthur Genchen está mal intencionado com os prazos? De maneira nenhuma, é uma interpretação extremamente complexa, e foi a forma que o Arthur Genchen encontrou para não adentrar ao mérito, porque todos sabemos que é uma decisão com imensa repercussão econômica, uma decisão bastante controvertida, que nós buscamos alterar aquilo que o nosso tribunal está entendendo já há algum tempo, e que, claro, ele buscou uma forma para não entrar nas inconstitucionalidades que nós alegamos na nossa inicial. Disse em sua decisão o desembargador que as meras alegações de inconstitucionalidades não poderiam também ser decididas por mandado de segurança, descumprindo daí também uma série de entendimentos do STJ, e trouxe até um entendimento recente do RESP 1933794, para que a gente possa entender toda essa complexidade. Dito tudo isso, senhores, é uma decisão que foge de avaliar o mérito, e me arrisco a dizer que foge de avaliar o mérito porque temos razão na discussão que montamos, porque nós atacamos de forma
adequada e apontamos as inconstitucionalidades existentes na legislação, na 765, e por isso a decisão, diferentemente de outras, deste mesmo desembargador, decide que a via eleita não é a mais adequada. Então, adianta aos senhores que a decisão como um todo, em todo o seu cotejo, ela nos abre a certeza de que a via eleita é adequada sim, que a decisão merece seu recurso próprio e que, além disso, ela, por todo o seu contexto e a forma como foi traçada, ela nos abre a certeza de que devemos discutir uma ação direta de inconstitucionalidade estadual para que nós possamos tratar diretamente, então, das inconstitucionalidades traçadas no plenário do Tribunal de Justiça. Então, além de trazer o recurso próprio sobre a decisão, além de apontar para os senhores as incongruências que a decisão trouxe em si, aos meus olhos, claro, data vênia, mas ainda assim nos trouxe ferramentas para uma nova ferramenta jurídica. A aprovação que nós temos de assembleia para enfrentar este tema, que já foi traçada há algum tempo atrás, ela fala que nós estamos autorizados a atacar as ilicitudes da legislação. À época, nós não tínhamos como prever exatamente tudo o que aconteceria, então não falamos na Assembleia de inconstitucionalidades. Para apresentar a DI, precisaremos de uma nova Assembleia, talvez possamos conectar, Miranda, com a diretoria, com a próxima Assembleia, que deve ser a Assembleia que organiza a eleição da APRASC, e talvez no mesmo ato fazer então a deliberação sobre a apresentação de uma ação direta de inconstitucionalidade para reforçar todos os pedidos que estamos reunindo para defender e garantir o grau imediatamente e superior aos senhores. Seria essa a primeira explicação. Rogério, não sei se queres complementar, prosseguir. Bom, vou tentar ser a palavra, Rogério. Obrigado, Sandra. Falei demais, Sandra? Não. Doutora é sempre um privilégio, viu, doutora? Obrigado. Bom, vale lembrar, assim, para os irmãos de farda que estão do outro lado, né? Eu gosto sempre de tentar aproximar de como que é a nossa vida, né? Por exemplo, aproximar essa decisão agora do grau acima com o policial ou o bombeiro que está lá na rua, né? Existem operações, existem ocorrências que são muito caracterizadas, né? Então imagina que a gente está um Charlie 705, né? Que antigamente era uma perturbação do sossego alheio. Então a viatura é deslocada, né? Desloca, chega no J10 no local e já sabe qual que é o procedimento operacional padrão para fazer no local, o famoso POP, né? Faz o enquadramento, se a vítima quer representar, faz o termo circunstanciado e está tudo certo. No mundo jurídico é a mesma coisa em algumas situações, né? Um casal brigou, quer se separar, procura advogado, se não tem filhos, vai pro próprio cartório e faz a separação. Caso tenham filhos ou queiram brigar, vão para a via judicial e se faz a separação. Existe um procedimento operacional padrão. Só que existe situações, seja nas ocorrências policiais ou do bombeiro, que não existe procedimentos operacionais padrões. A ocorrência evolui. Um sequestro em alguma coisa. E qual é o POP que se aplica em alguma coisa que não existe POP? Nós estamos diante de uma situação dessa. O que nós fizemos? Nós temos uma situação onde a situação evoluiu, é um código vermelho, uma situação que envolve milhões de reais, como o doutor Leonardo colocou, envolve milhões de direitos dos servidores, envolve famílias de milhões de pessoas. E como que a gente lida com essa situação? Bom, primeiro, né, o doutor Leonardo colocou aqui que já várias ações tentaram, né? Advogados oriundos de todos os rincões do Estado buscaram os direitos na justiça. Não estou aqui nem para criticar, nem para elogiar o trabalho, né? Só colocando os fatos como eles são. E perderam todos. Perderam todos. Então, esse grupo de advogados, né, que o doutor Leonardo coloca aqui, nós somos apenas a ponta desses advogados, né? É um grupo de advogados que já vem há anos trabalhando nessas ações, especialistas, mestres no assunto, com cases espalhados pelo Estado todo, analisando o cenário e pensou, bom, é como ir para uma ocorrência onde você sabe que você está com um 38 Rossi, cabo de madeira, deve ter trabalhado com algum, e do outro lado tem um grupo de pessoas com 10 AR-15 montado esperando você. É isso que nós iríamos aguardar. Como que a gente vai numa ocorrência dessa? É a mesma coisa da situação, para você que está aí do outro lado, entender de forma pedagógica, né? Porque às vezes o mundo jurídico é muito complicado. Então, se a gente vai para o primeiro grau, como as pessoas normalmente vai, então o advogado pega e faz uma petição inicial, protocola lá na comarca,
o juiz de primeiro grau analisa e ele já tipo com aquele machado de bater no jacaré, né? Já, ó, vocês vão perder. Por quê? Porque já foi decidido. Já foi decidido no primeiro grau. E aí cabe a você ingressar para o segundo grau. No segundo grau, essas ações já foram todas julgadas. O Tribunal de Justiça já entendeu que também não cabe. Aí o que nós faríamos? Faríamos o mesmo caminho? Não. Claro que não. É justamente porque nós somos tais como advogados antigões, né? A gente está do mesmo lado como vocês aí do outro lado. São aqueles policiais que já são macetosos, estão cansados, sabe como é que se desenrola uma ocorrência de vulto. Então o que a gente faz? Vai seguir no mesmo caminho? Então o que a gente acontece? Existe a rua A e a rua B para chegar no ponto. A rua A e a rua B estão fechadas, porque são o caminho correto. A gente simplesmente criou uma trilha. Ou seja, a gente criou um teatro de operações, para você que é militar aí do outro lado, criou literalmente um teatro de operações, abriu o jogo e verificou quais seriam as estratégias para não fazer aquilo que o tribunal já esperava que a gente fazia, porque eles estavam prontos já para negar o direito. Aí o que a gente faz? A gente entra com um mandado de segurança. Por quê? Porque a gente sabe que tanto no primeiro quanto no segundo grau, a gente vai perder. E aonde que a gente vai ganhar isso, doutor? O doutor acabou de falar aí. Noção direta de inconstitucionalidade ou levando o caso para fora da ocorrência. Levando o caso para outro lugar. Qual seja, os tribunais superiores. Como é que a gente faz isso? Entrando com a ação normal, a gente ia perder. Deixando subir para o Tribunal de Justiça, a gente ia perder. Então o que a gente fez? A gente entrou com mandado de segurança. Processualmente falando, principalmente, a gente está falando de especialistas em processo civil, o que a gente aprende lá na faculdade, ou aprende na especialização, no próprio mestrado, diz que a gente não deve fazer isso, os professores. Mas como a gente já é aquele tipo de policiais antigões, a gente às vezes nem sempre segue só o que nos ensinam na academia. O dia a dia nos ensina muita coisa. 30 anos de serviço na rua te ensinou muita coisa, como nos ensina no dia a dia, de como agir nessas ocorrências, fora do POP, ou quando não existe POP. Então, sim, a gente ingressou com mandado de segurança para criar a possibilidade de levar essa discussão para outro campo, onde aí nós podemos conversar de forma diferente. Fazer valer tudo aquilo que o doutor Leonardo falou, de que existe, né, Miranda, que existe sim um comprometimento do grupo de advogados, que existe sim um comprometimento do presidente da praça, o presidente Pavelic, de que nós vamos levar essa ação. Mas não levando da forma tradicional dentro do que se espera. Por quê? Porque dali o jogo já está jogado. Em Santa Catarina o jogo já está jogado. Nós iríamos perder. Então o que a gente fez? A gente entrou com o mandado de segurança sim, para que houvesse, esse é o método para qual a gente possa levar acima. Aí pergunta, tá, mas vocês perderam o mandado de segurança? Não. Nós não perdemos o mandado de segurança, vocês não perderam o direito. O que o desembargador, da qual a gente tem profundo respeito, ele simplesmente falou, olha, você deveria vir de carro, que é o procedimento que se espera de você. Mas tu não veio de carro, tu criou uma trilha e tentou chegar aqui. Então, eu não vou aceitar isso por enquanto. Procure uma outra forma. Ou seja, ele recepcionou, a gente entrou, a gente já está na ocorrência. A gente já estabeleceu uma linha de conversação. A partir de agora, a gente pode construir algo. A gente antes não podia. Seja sim, numa mas negociação. já tinha um plano, né? Eu que era subir, né? O plano era exatamente esse. Ah, mas digamos que o desembargador defere a nossa liminar. Ó, a gente estaria com Fantástico. O não a gente já tinha. E lembrando que nós falamos sobre a dificuldade do recebimento do mandado de segurança aqui, inclusive com você ao sim, lado. Sim. Então é como naquela ocorrência, onde tem a questão, principalmente o pessoal que faz a questão de sequestro e tudo mais, estabelece uma linha de conversação, onde do lado na negociação fala, como que eu negocio com esse cara? Né? O desembargador está lá falando, não, eu negocio com você. Mas você cria uma linha e daqui a pouco ele estabelece a comunicação. Pronto. A gente começou a estabelecer uma linha de conversação da qual a gente pode desenrolar essa ocorrência de forma positiva e ganhar esse direito para os praças. O que acontece? A gente pede, por que às vezes a gente não passa de forma técnica as informações que estão no processo? Porque a gente sabe que existem diversos advogados que estão assistindo a Rádio Aprasque agora, que às vezes não tem, né, com todo o respeito, né, às vezes não tem a tecnicidade, ou o tempo, o volume de trabalho, ou os cases que tem, que simplesmente vão pegar qualquer coisa, fagulha de direito que a gente vai estar aqui, e vai estar começando a entrar com ações. E aí isso vai atrapalhar, né? É como a gente vai numa ocorrência, tá aquele monte de civil, só ouvindo os bizu ali, e correndo falar coisa na imprensa. Nem sabe o que está acontecendo. Ou seja, quem está ali no calor da ocorrência, sabe muito bem como trabalha. E manter a informação concentrada nas pessoas que importam é extremamente importante nesse momento. Por isso que nós não passamos informações técnicas e tampouco ficamos discutindo, às vezes, no grupo ou de forma pessoal,
como que é o passo a passo da ocorrência, ou quais serão os próximos passos de forma técnica, mas sim só de forma geral, tá bom? Seria isso. Miranda? Eu vou dizer para vocês que hoje a Prasc tem o melhor time de advogados trabalhando para ela, né? No caso para os associados, e que espero, porque eu também estou sofrendo das mesmas doenças que vocês, né? Espero que eles tenham os remédios que venha trazer esse nosso grau imediatamente superior. E eu acho que estamos em boas mãos, né? Já provaram aí durante todo esse tempo que trabalham muito bem e vamos esperar que dê tudo certo. O Jusemar Rolf também dando boa tarde. O João Carlos Silveira diz boa tarde a todos os guerreiros e nosso jurídico, a diretoria. Vamos com pensamento positivo que chegamos lá. Ele que é João Carlos da Reserva, bombeiro militar. O Valmor Ramos Filho diz, doutor, sou o Valmor que botou fogo no carro. Ele falou. Se eu falar muito, me defenda. Tá perfeito, não se preocupa, tá tudo bem. Tá tranquilo. Vamos botar. O Alírio Kowalski diz, boa tarde, com relação aos reformados, aqueles que têm direito adquiridos com sentença judicial transitado em julgado. Agora vai ter ação individual nesse caso, porque cada caso é um caso. Alírio, eu sei que nós devemos enfrentar individualmente essa situação em algum momento oportuno, mas temo que enquanto nós não tivermos encaminhamentos para reverter o atual entendimento, nós estaremos levando o caso individual de vocês para a improcedência. Estaremos levando vocês daqui a pouco para um caminho que pode pagar uma sucumbência ao lado adverso, porque no caminho que hoje entende o nosso tribunal, a relativização da coisa julgada se aplica exatamente ao caso. Mas como o Dr. Rogério estabeleceu, e que analogias maravilhosas, Rogério, parabéns, achei fantástico, fantástico. Só quem já foi policial para conseguir fazer todo esse comparativo de analogia. Então, como ele disse, nós temos toda uma operação armada para essa ocorrência. E nessa operação existirá o momento em que nós vamos recomendar os enfrentamentos individuais, porque existem situações, umas 5, 6 situações diferentes na categoria. Esses que têm trânsito em julgado, aquele que vai para a reserva até o final desse exercício, aquele que foi antes, aquele que vai depois. Nós temos uma série de direitos a enfrentar. Mas hoje, neste cotejo de todos os direitos, qualquer um que formos enfrentar de forma individual, estaremos apresentando um enfrentamento derrotista a esse praça. E a categoria já teve, até na época do IRESA, uma série de enfrentamentos derrotistas que trouxeram prejuízos, inclusive sucumbenciais, à parte da categoria. Então, portanto, é muito importante que nós possamos ser inteligentes e tratar esses enfrentamentos individuais no momento adequado. Sandra, só para colocar essa situação do grau acima, né? O pessoal acredita que ação é ação, né? Às vezes, como tá com uma dor de cabeça, a gente sabe qual que é o remédio que se toma, né? Você toma um paracetamol e tá resolvido. Agora, numa questão do Covid, né? Quando se estourou o Covid, né? Qual que era o tratamento correto, né? Seria cloroquina? Às vezes não tem tratamento certo ou errado. A gente vai buscando, verificando os números e vai avançando. Numa situação dessa como do grau acima, é a mesma situação. O que vai ocorrer, Sandra, é que quando a Prasc, né, essa ação coletiva, esse grupo de advogados ganhar a ação, aí vão ter outros advogados que vão ingressar já com as novas ações, fruto da vitória que nós vamos ter na ação coletiva, e vão falar, vejam, era tão simples ganhar, né? E a gente verificou esses dias nos grupos, vários colegas, irmãos de farda, falam assim, no exemplo, a ação do IPREV, né? Essa ação do IPREV nem era tão complicada e essa ação não foi garantida pela Prasc. Tanto é que o amigo do amigo meu, que é advogado, entrou com a ação e em 2 dias ganhou a liminar. Sim, bom, o que acontece? A Prasc, primeiro, quando não havia nada, né? Não havia nada, ingressou com a ação, ganhou a ação, garantiu a liminar, e aí qualquer outro advogado vai lá, literalmente, copia a ação, como a gente já viu vários, ou simplesmente pega a linha de trabalho que os advogados desse grupo desenvolveram, ingressa com a ação e não há outro caminho se não ganhar. Hoje em dia, não precisa você ser especialista para saber que uma dor de cabeça você trata com paracetamol, mas há 200 anos atrás era diferente.
Então, a mesma linha se adverte nessa situação do IPREV. Saibam os senhores que essa ação do IPREV é fruto desse grupo jurídico, é uma vitória nacional da APRASC, é uma vitória da diretoria da qual é representada, intitulada pelo presidente Pavilic, e outros advogados, obviamente, estão indo na carona dessas ações, como irão em diversas outras. Então, meus irmãos, antes de ficar discutindo nos grupos, colocando, esse advogado, outro aquele advogado, confie nos advogados que estão trabalhando aqui. Nós não somos inimigos de vocês. Nós temos inimigos sim. Temos inimigos sim. Seja no grupo de oficiais, seja dentro do governo, mas entre nós, irmãos de farda, e o grupo de advogados que estão aqui, ou a própria diretoria representada aqui pelo Miranda, ou como o presidente Pavilic, que eu já vi que tá trabalhando, né? Já foi para o front novamente, nós somos todos irmãos e no mesmo objetivo. Usando a sua analogia, né, doutor Napoleão? Os advogados estão fazendo o que vocês fizeram, seguindo o teste. Na analogia policial, vocês abriram o caminho e os outros estão vindo somente no caminho seguindo vocês. Aí fica fácil. Aí para todos fica fácil. Não, mas assim, cada um tem sua missão, né? A nossa é essa e a gente vai abrir o caminho, Miranda. Certo foi. E traçando assim, de uma forma, às vezes o pessoal reclama que o doutor Leonardo fala muito juridiquês, né? E eu tenho tentado melhorar isso, né, Miranda? Miranda me cobra bastante, que eu não fale. Mas, facilitando um pouquinho a explicação, o que acontece? Nós trabalhamos para o deferimento do mandado de segurança, e trabalhamos muito no gabinete, até porque é um bom desembargador onde ele caiu. A decisão não seguiu aquilo que queríamos, mas não fulminou o direito, aliás, evitou de entrar nessa deliberação, trazendo outros caminhos como a ADI, que vamos apresentar numa próxima assembleia para os senhores e que, claro, já estamos construindo, e nos trouxe diversos elementos para um bom recurso sobre a decisão, pois, como disse, o cabimento do mandado de segurança e o cabimento do enfrentamento das inconstitucionalidades, existem diversas outras decisões, até do próprio desembargador, que fez esse despacho, que nos permitem discutir o tema. Então, nós sempre gostaríamos de ganhar no primeiro round, mas nós traçamos toda essa estratégia para que essa luta pudesse prosseguir em diversas outras esferas, e é isso que vai acontecer agora. A luta pelo grau imediatamente superior está longe de acabar. E o Ivanir Celeri, ele pergunta, gostaria de saber como vai ficar a minha situação, que eu era cabo inativa porque não estou recebendo os proventos do 3º sargento. É justamente isso? É a de todos. Na verdade, a demanda é coletiva, exatamente porque todos os praças estão nessa mesma situação do senhor. Todos aqueles que tinham direito ao grau imediatamente superior não perderam vencimentos, porque nós tivemos uma nova tabela, mas deixaram de perceber o seu direito ao grau imediatamente superior. E é esta exatamente a grande luta que nós estamos traçando. Se a gente for verificar qual governo, né, ao longo desses tempos que vocês estão na polícia, eu passei, de que realmente valorizou os praças, a gente vai estar com muito poucos, né? Nossa. Então, assim, a briga do lado do governo ou de outras forças, elas sempre são para tirar direitos de vocês, né? Vale lembrar, né, de que os servidores públicos ou os militares não têm direito adquirido ao regime jurídico. O que quer dizer? Mas aquela lei de quando eu entrei lá, ela vale até hoje? Não. Sempre quando haver uma lei nova, será essa lei nova de que você estará inserido. O que não pode haver é redução. O que estabelece que a gente chama de direito adquirido é que os seus direitos sejam calculados com base num processo de isonomia com outro igual a você. Isso é o direito adquirido. O que acontece nessa questão do grau acima é justamente essa situação. Eles querem criar 2 sistemas remuneratórios, 2 sistemas de previdência, da qual não está correto. Né? Não vou entrar aqui na questão técnica aqui, para a gente não acabar não passando o segredo do bolo, né? Mas essa questão de você ter ido para a reserva remunerada, né? Como o 3º sargento, por exemplo, com a regra de 2014, recebendo X, e aí falar, você fica com aquela, ou você pode migrar, que é a 614, né, de 2013, ou você pode vir pela 765 de 2020, recebendo, mas sem a questão do posto acima. Bom, se for verificar, tu recebe menos e está fora de um outro sistema remuneratório. Ou seja, existe coisas ruins e boas. Peraí, qual que eu escolho? Né? E aí a gente coloca essa situação de que nossos praças da reserva, reformados e pensionistas, ficam no pior dos 2 mundos.
Não tem que ficar no pior dos dois mundos. Tem que existir um sistema remuneratório que garanta não só uma remuneração digna para que essas pessoas, depois de 30 anos como homens ou 25 anos mulheres, né? Até então, né? Até dia 31 de dezembro, ou os próprios da ativa que estão há mais de 8 anos, possam viver com dignidade. A luta da APRASC, a luta do presidente Pavelic, a luta do Miranda e a luta desse corpo jurídico é para isso. E conte com a gente. Só uma pergunta, não sei se... Quando fala em ADIM, agora é Brasília, então? Não, nós vamos fazer uma inconstitucionalidade pela Constituição estadual. É estadual. Estadual. Que poucos conhecem, doutor. Pouquíssimos. As pessoas não Porque leem. geralmente é Brasília, né? Não? É aqui mesmo. Porque, não, dessa vez é aqui. É aqui. Porque os fundamentos remetem exatamente à nossa Constituição, é uma lei estadual, então nós trabalhamos toda essa ADIM conectada, estamos trabalhando ela aqui em Santa Catarina. Eu queria só fazer uma conexão, o Rogério falasse sobre a opção entre a 614 e a 765. E alguns praças me perguntaram, doutor, eu segui a orientação do jurídico da APRASC, não optei, e agora com essa decisão fiquei sem o grau imediatamente superior. Primeiro, eu queria ressaltar a todos que aqueles que escolheram a 614 estão ganhando o grau imediatamente superior, mas a tabela anterior, o que dá até um vencimento um pouquinho menor do que aqueles que não escolheram, aqueles que silenciaram. E que o jurídico da APRASC continua convicto da sua orientação à época, que não foi orientação por escolher a 765, foi a opção por não optar, não participar da ilicitude imposta pelo governo. Eu estou selecionando aqui, tem 3 perguntas agora sobre outro tema. Vocês querem falar mais alguma coisa ainda sobre o grau acima? Porque sobre o grau acima não tem mais nada. Sobre o grau acima, então, eu só queria fechar o tema dizendo a todos os senhores que a convicção do jurídico da APRASC, e isso não falo só o doutor Leonardo, todo o nosso time, a convicção sobre o direito ao grau imediatamente superior continua inabalável, que a decisão ela não enfrenta o tema. Todos os outros mandados de segurança julgados até aqui enfrentaram o tema. Nesta houve uma saída pela tangente, o que nos diz que estamos no caminho certo e que seguiremos firmes, tanto no recurso sobre essa decisão, quanto na apresentação em uma assembleia dada aí para os senhores e a possível, que é o que gostaríamos, a aprovação para que possamos enfrentar o tema da inconstitucionalidade diretamente agora. A gente fez uma jogada que eles não esperavam, né? De fato. E o que a gente pediria é assim, a gente tem a APRASC, a gente tem as linhas de comunicação da APRASC, seja pelo Facebook aqui nos canais, seja pelo WhatsApp. Pessoal, em vez de ficar às vezes divulgando outras informações que vocês veem de outros grupos, de outros militares, né? A gente chama isso de fake news, né? Às vezes nem é fake news, mas assim, quer confirmar, quer ir na fonte, vocês têm o telefone, né? A Sandra pode colocar aí o telefone do jurídico da APRASC, ou do próprio presidente, ou dos próprios advogados que aqui compõem a mesa, do próprio Miranda. Olha, estou em dúvida se essa informação é verdade ou mentira. Checa a informação. Por quê? A gente sabe que é extremamente salutar de que dentro dos grupos haja discussões. É importante. Nós vivemos num sistema democrático e a APRASC representa muito bem isso. O grande problema é que a gente está diante, de um cenário de proximidade das eleições, né? E às vezes tem interesses divergentes, que às vezes não sempre compõem os interesses realmente dos praças, e às vezes isso extrapola inclusive para a LESC, com alguns deputados, né, que se elegeram na onda Bolsonaro, sabem que depois não vão se eleger novamente no futuro, e aí estão procurando algum grupo de servidores para que possam se esgueirar. Então é importante os praças eles estarem desde o soldado, né, do aluno soldado ao subtenente, né, que depois migra ao posto de tenente, né, que esperamos mantê-la, né, com o posto acima, de que estejamos emanados numa única solução, de que favoreça a todos. E todos esses simplesmente têm uma representatividade, que é a APRASC, que é representada pelo presidente Pavelic. Então, ouça, nos pergunte e tirem as dúvidas, antes de ficar difundindo no grupo as informações que não são importantes ou não levam a gente a lugar nenhum. E aí todos perdem. O Nestor José de Lima, ele tinha me feito uma pergunta durante o programa Conexão, sobre também a ação coletiva do grau acima por comorbidades que nós reformados tínhamos também, está dentro, também foi indeferida, tá essa mesma ação? No primeiro momento, nós trabalhamos em questões separadas, né?
Lá no primeiro enfrentamento nós fizemos 4 coletivas diferentes sobre o grau imediatamente 4, superior. Quando nós escolhemos o caminho do mandado de segurança, nós trouxemos todos para uma única demanda, até porque nós não queríamos trabalhar 4 desembargadores diferentes. Então, foi sobre o grau imediatamente superior é a mesma demanda. As questões de moléstias graves, nós temos outra coletiva que andou sobre prévia, essa continua inabalável. Então, neste tema, são todos os praças, ao menos neste mandado de segurança, reunidos em seus direitos. Tá bem. O Edenilson Nogatti, aqui ó, tem 3 sobre o mesmo assunto. Ele diz: o período de pandemia que os praças estão trabalhando diariamente nas ruas não será contado para a soma das licenças especiais, que contam a cada 5 anos, para direito de 3 meses de licença. Como está a situação? Não, deixa eu responder essa. Essa aí Tá. Essa, falta não. cumprir. Calma. Manda aí, ó. Não conta, não estraga a brincadeira, Rogério. Então, Manda Edenilson, recado aí, bom aí, atenção, pessoal. então. Ó. A resposta é para o Então Edenilson. vamos lá, Edenilson. Primeiro, que absurdo, né? Realmente, parar a contagem das licenças especiais foi uma incongruência gigantesca. E se você rememorar as passagens que trouxe antes, eu disse que o mesmo desembargador, o Arthur Genchen, que tratou agora indeferindo e não admitindo o mandado de segurança para atacar lei em tese, ele teve uma decisão semanas atrás, totalmente diferente, e que tratava também da APRASC como impetrante, que tratava também do direito dos senhores. Este mandado de segurança, onde nós fomos, mais uma vez, uma decisão de vanguarda, foi a primeira decisão do Estado sobre o tema. Lembrando que a Lei 173, ela atingiu todos os servidores públicos, mas a APRASC foi assertiva em seu enfrentamento e trouxe a primeira decisão sobre essa temática, afastando totalmente os efeitos quando se tratam de cumular direitos que foram afastados não só com a 173, mas também com a Resolução 10 do Governo do Estado. Então, a interpretação da 173 e a resolução número 10 do Governo do Estado foram afastadas com o provimento do nosso mandado de segurança, que, claro, agora ainda será publicado, teremos provavelmente esse cumprimento voluntário, ou talvez tenhamos que fazer um cumprimento de sentença, mas, de fato, a contabilização das licenças especiais deve retornar tão logo, isso porque, mais uma vez, o jurídico da APRASC foi vitorioso em mais um enfrentamento em favor dos senhores. Já não tinha gente vendo no contra-cheque? Não era licença especial? Não, aquilo foi o auxílio alimentação. Ah, auxílio alimentação também. Eu acho que o Jerônimo é a mesma pergunta. Boa tarde, período onde os praças estão trabalhando na pandemia não será contado para o período de licença especial? Então eu já respondo de outro jeito. Será sim porque ganhamos o mandado de segurança? Vocês são os únicos do país. E tem mais uma que o Evandro Marques diz: a licença especial não estão contando e inserindo no sistema como de direito. Daqui a pouco vão querer retirar esse direito também. É a mesma? É o cálculo. Não será retirado porque nós não permitimos. Quem é sócio da APRASC e militar do Estado de Santa Catarina... Foi só para os sócios da APRASC. Da APRASC. Embora a decisão pudesse ser Resume aí, Rogério. a decisão não foi para erga omnes, não foi para todos, foi só para os sócios. A gente vai... É sempre um conclamo aqui, né? A APRASC, ela fica cada vez mais forte desde que se associe. Então tá lá o servidor lá no celular, fala: essa decisão vai me atingir? Lembre-se que a APRASC só tem legitimidade para representar os sócios. Quem é associado? Não é associado ainda? Se associe. Quem pode se associar? Todos os praças, pessoal da reserva remunerada, reformado e as pensionistas. Certo. Todos eles devem... mas se eu me associar hoje, eu vou ter esse direito? Vai. Se associe, já informe a Carol, já informe o pessoal, fala: olha, estou me associando agora e busco esse direito. Já vai ser encaminhado para a gente, tá bom? Gilson Gil pergunta até quando pode assinar a procuração para receber os descontos indevidos do IPREV. Até que se quer tratar um pouquinho dos descontos indevidos do IPREV, aí a restituição, o pessoal está questionando também sobre isso. Olha, eu vou passar para o Rogério, eu quero dizer que até quando? Quanto antes melhor, mas em qualquer momento, né? Quanto antes melhor. Mas eu queria aproveitar esse gancho para dizer que os encaminhamentos que
foram feitos de forma muito rápida, e nesse particular dos encaminhamentos do ressarcimento do IPREV, foi até mais a equipe do Rogério que a minha, então dar os parabéns aqui pela celeridade, organização que ele teve nesse particular, e agradecer em nome da Prasc, em meu nome como parceiro também, né? Pelo rápido encaminhamento das numerosas procurações que nós recebemos. Então, tudo está sendo encaminhado como deve, e esse ressarcimento deve vir o quanto antes para aqueles que já enviaram as procurações. Aqueles que não enviaram, eu acho que quanto antes enviarem, antes terão o seu direito ao ressarcimento. Agradecer ao presidente Pavilic, né, que foi quem chamou busquem esse direito o quanto antes, para que os praças possam ter um Natal feliz, né? Então, a gente montou toda uma equipe. Vale lembrar, Sandra, que nós temos um universo de mais de 8.000 beneficiados nessa ação, mas apenas cerca de próximo a 2.000 nos encaminharam a procuração ainda. Ou seja, meus senhores, os senhores têm direito, têm dinheiro a receber, sejam da reserva remunerada, reformados e pensionista, todos, mesmo os que não são sócios ainda da Prasc. Tem como fazer isso? Tem. Se associa à Prasc e já encaminha a procuração para que a gente possa, tá garantindo o direito de vocês, 2, buscando aqueles valores que o pessoal fala assim, mas eu já ganhei ação, já está vindo descontado o valor a menos na minha folha. Não, senhores. Esse plus é que antes da liminar, o IPREV descontou alguns meses, 3, 4 meses, de forma irregular. Então, mesmo um valor pequeno, é um valor que vocês têm direito. Então, quem não nos enviou ainda, e se está na dúvida se encaminhou, não encaminhou, se tem direito ou não tem direito, doutora Carol está ali, o jurídico da Prasc, o telefone está aí na tela para vocês, o telefone do doutor Rogério, doutor Leonardo, nos encaminhe, tire a dúvida e nos encaminhe a procuração. A gente vai buscar o direito de vocês e esperamos que em menos de um ano, né, doutor, a gente esteja pagando esse valor na conta bancária de vocês e fazendo, né, se antes do Natal não, né, mas ano que vem, fazendo um 2022 mais feliz para todo mundo. Olha aí. O Edson Ardino, de Joinville, dando boa tarde. Edson Camacho também, de Palhoça. Edson Antônio Camacho, Palhoça. O Sérgio Jacinto diz, obrigado, doutor, pelas explicações, eu confio no nosso jurídico. Hildo Nascimento, o governo do estado está conseguindo tudo o que quer, pois parte de seus secretários são coronéis, e por falta de reforma política, muitos deputados com interesse próprio e pensando na próxima eleição, um voto a favor do governo, infelizmente é o que acontece. O Joelson Felisbino, do Conselho Fiscal, né, ele diz, a doutora Grace e o doutor Gildo Martins fazem parte desse grupo de advogados que estão nessa luta do grau acima? Olha, primeiro, eu queria iniciar respondendo, dizendo assim que é muito triste com todo o desempenho de trabalho que se faz pela categoria, quando algumas pessoas querem misturar os profissionais dedicados à Prasc e ao seu momento eleitoral. Isso é muito triste. Então, primeiro eu queria esclarecer ao Joelson, como já esclareci pessoalmente a ele, como já esclareci em outras perguntas análogas, que eu sou Leonardo Bochara, advogado. Eu não sou praça, nem fui, não sou associado da Prasc, mas assumi uma missão de lutar juridicamente pelos praças e faço isso com muito orgulho e dedicação. E me defenderei assim, de uma forma robusta por todos aqueles que tentarem dizer o contrário. Até porque tem uma história muito bonita para contar de todos os direitos que nós ganhamos nesse particular. E a minha vida, ela é uma vida assim que eu nunca deixei rabo preso. Tanto que eu tive a audácia de atacar o maior poder deste Estado, tendo minha vida toda revirada e ninguém localizou nada. Então, primeiro, esclarecer que esse advogado que tem a honra de representar os senhores, ele tem uma vida ilibada, uma representação ética e nunca admitirá que digam o contrário. A pergunta sobre Gildo e Grace, que são dois advogados, eu respondo dizendo que quem cuida do jurídico central da Prasc é Leonardo Bochar de advogados associados. A doutora Mariana é a coordenadora do setor e nós temos uma grande equipe abaixo de nós. Nunca houve, essas duas pessoas nunca pisaram no meu escritório, nunca tiveram nenhuma interferência na nossa atuação e não participam da nossa equipe. Então, deixar bem claro isso para que não reste nenhuma dúvida, isso nunca aconteceu e nunca acontecerá.
Vale lembrar que não só... Né, primeiro, a gente respeita todos os advogados. O Estado de Santa Catarina tem grandes advogados, né, entre os dois que se falou. A gente até não tem competências, inclusive, às vezes, de falar sobre o advogado, até porque existe um código de ética dentro da OAB que nos baliza qual a nossa atuação. O nosso procedimento é sempre respeitar todos os advogados. Se a gente concorda ou não concorda com a via que o advogado estabelece para trabalhar, é como às vezes num batalhão. Eu gosto ou não gosto daquele policial? Bom, se eu gosto ou não gosto, eu tenho que respeitar ele como policial, como servidor público, independentemente das questões pessoais que se tem. Então, a mesma linha se estabelece para os advogados. Eu não janto na casa dele, mas respeito ele como advogado. É assim que se deve ser, e é importante não só para esses advogados que estão compondo a mesa aqui, mas como qualquer outro advogado em Santa Catarina que tenha alguma ideia, que queira colaborar com a Prasc, queira colaborar com algum direito que ele pensa, nos procure. A Prasc está aberta para qualquer ideia, para qualquer outro colega que esteja disposto a fortalecer as colunas aqui, né? E mando um abraço para o Clodoaldo, que é um praça, é um subtenente e sempre está aqui na Rádio Prasc. Um abração para ele, né? Então, para os colegas que são advogados que também estão ouvindo a gente aqui, entendam, nós não somos inimigos, não. Ao contrário, se querem fortalecer com a gente, quer participar, quer mostrar alguma coisa que é importante, às vezes que a gente não viu, nos encaminhe. É extremamente importante para qualquer advogado. E aqui nesse grupo de advogados, todos os advogados serão representados e respeitados, porque nós estamos aqui não só como advogados, mas representando a Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado. O Ita Luiz também dando boa tarde, povo bom. André Borges Figueiró, Max William de Criciúma, Odilon Masson, vamos à luta, ele que é de Navegantes. Valdecir Decol, gostaria de saber se esse mês vai parar o desconto do IPREV. Já era para ter... Não, que pergunta interessante, é porque temos algumas veiculações, nós acreditamos até que propositadas, de algumas autoridades, novamente, como isso acontece, né, Rogério, sobre essa ação do IPREV. Olha, quando nós protocolizamos, alguns disseram que ela não tinha fundamento. Depois disseram que a liminar ia cair. Aí depois sempre... E autoridades, que coisa curiosa, né? Como as pessoas se prestam a isso, né, Rogério? Mas, esclarecendo, então, as liminares do IPREV estão mais fortes do que nunca. Já são 14 liminares em coletivas? 14 lotes. Mas 14 liminares 14 já. liminares. 14 lotes, 14 liminares. São 14 vezes que Todas. a Prasc estabeleceu um grupo, apresentou uma coletiva, ganhou sua liminar, confirmou ela no tribunal e ainda assim... Às vezes, algumas autoridades tentam dizer que ela vai cair, que o desconto vai parar de acontecer. Gente, a ação de IPREV está muito robusta, nós estamos trabalhando profundamente no tema. Diferente da ação do grau imediatamente superior, é aquela onde nós já traçamos o caminho da vitória. Então, fiquem tranquilos. Vale lembrar, por exemplo, eu como advogado, como pessoa, eu tenho vários amigos que são oficiais, coronéis e tudo mais. Mas, assim, a gente tem que entender, né, de que oficiais são oficiais, praças são praças, né? Até quando a gente ingressou com essa ação, por exemplo, do IPREV, rodou um áudio, né, de comandante geral, criticando a postura, de que essa ação nós iríamos perder, de que que todos os praças ficariam no limbo e tudo mais, e não é isso como ocorre, como o doutor Leonardo falou, e como bem bancou o presidente Pavilic na época, né? O que ocorre? Algumas pessoas ficam vindo, mas o coronel tal disse tal coisa. Tem que entender que por todo o respeito que se há, né, até porque o cidadão lá da rua, ele não sabe quem é quem, né? Tá com a farda caque ou a farda azul do bombeiro, é policial ou bombeiro. Mas assim, internamente a gente tem que entender de que existe sim, né? É como se fosse um futebol, né? Um Brasil e Argentina, né? Fala assim, vamos ser bonzinho com eles, né? Vamos deixar passar todas as informações ou vamos vir. Nós vamos levar 5 gols lá e eles não vão ter um pingo de dó da gente. E a gente tem que entender isso. Há um respeito absurdo pela categoria do outro lado, que se deve ter. Existem regras, inclusive, de conduta, de respeito, inclusive até pela hierarquia e disciplina, que são as colunas mestres da instituição. Mas há que se entender assim, o time dos praças é o time dos praças. O time dos oficiais é o time dos oficiais. Eles lutam. Mas é errado eles lutar pelos direitos deles? Não, eles têm
total direito de lutar e, na verdade, a gente congraça com isso, né? Que se lutem. Mas não nos tente frustrar ou tente criar algum óbice de impedir de que os praças ou que a Prasc brigue pelos direitos dos praças. Porque aí a conversa vai ser diferente. E a gente tem que entender, e os praças têm que entender isso, de que por mais que se tenha respeito, tem que entender, né? Para quem gosta de futebol, é um Fla-Flu, é um Palmeiras e Corinthians, é um Grenal, ou é um Brasil e Argentina. São 2 times que se respeitam, mas são 2 times adversários, cada um com interesses diferentes. Odair da Silva, dando boa tarde. O Armando Maria, naturalmente, que tem que seguir o trâmite em outro nível, falando do grau acima, né? O Odair Silva aí, de novo dando boa tarde. O Dagmar Horin diz, eu encaminhei os documentos referente ao reflexo das horas extras em maio e até agora ainda está em andamento. Normal essa demora nesse caso? Normal. É normal, na verdade, nós estamos falando de uma tramitação de meses, é a questão de cumprimento de sentença, existe um momento de manifestação da PGE, então dentro de uma normalidade. O Jorge Murilo Campos diz, se for praga, que pegue. E diz ainda, o doutor falou tudo, boa governos, de modo geral, só se unem para tirar os direitos dos praças. Suzana Zilli de Mello, dando boa tarde. Leoberto Amaral dos Santos diz boa tarde, principalmente ao Dr. Rogério, que resolveu o meu problema o mais rápido possível, com muita competência. Obrigado. Ele que é o sargento Leoberto de Lages. Ednilson Nogal também, show, doutores, obrigado pelos esclarecimentos. Érico também, batendo palminha aí. Marcos Aurélio dos Santos, boa. O Nestor de Lima diz, só temo em não sobreviver para ver essa decisão favorável em segunda instância, pois o requerimento de uso campeão foi para a segunda instância e perdi porque meu irmão foi contra. Nós estamos cutucando o tempo todo para que caminhe rápido, tanto que essa decisão aconteceu com uma velocidade razoável. Então, Nestor, vamos seguir firme, vai dar tudo certo. Vai sobreviver sim, seu Nestor. Já conseguimos aí agora o marca-passo, estava tudo trancado, conseguimos a autorização da CC Saúde para ele fazer o exame, só está aguardando agora para colocar o marca-passo. Eu fiquei muito feliz com esse encaminhamento. Parabéns, Sandra. Força aí, seu Nestor. Vamos lá. Ivódia Silva também me passou hoje um caso aqui da SC, que a gente já vou ver em seguida do programa. Ganhou a camiseta, disse que está muito feliz com a camiseta. Virley Franco da Silva, Silvana Aparecida Guerra. Boa tarde de Paranacite, no Paraná, ó. Nilson Oliveira, cabo da Reserva de Palhoça. Carlos Bastos, assistindo de Lages. Qual o telefone do jurídico? Coloca aí na tela para nós, Maurício. Galão Ivanor também. Carlos Carvalho, alguma novidade no aumento linear? Vamos ver se Queres falar sobre isso, Miranda? Deixamos para o programa do presidente amanhã? Não, acho que é mais certo o presidente, né? Ele que está tratando desse assunto agora junto à LESC, mas já teve reuniões na segunda-feira e acho que está bem encaminhado. O Poli hoje de manhã também falou sobre isso. Vamos esperar os bons resultados. Leoberto Amaral dos Santos, boa tarde, onde disse Dr. Rogério, foi o Dr. Leonardo que resolveu meu problema. Obrigado, tá ótimo. Não foi dessa vez, Napoleão. Quase que... Júnior Padilha, também de Rio Negrinho. Gildo Rocha, boa tarde, povo de Deus. Não sou eu o doutor, não entendi aqui. Lisandro Zacarias. Acho que ele falou do Gildo, que é o mesmo nome. Isso. Rio do Sul, Lisandro Zacarias. O Joelson diz ainda, eu fiz aquela pergunta porque o doutor Gildo Martins já fez parte do grupo jurídico da ação de Prev? Não, Joelson, o Gildo não fez parte do grupo jurídico da ação de Prev. O Gildo, ele tem seus relacionamentos com o Rogério, ele nunca fez parte de nenhum grupo da Prasc. Se quiser explicar um pouquinho, Rogério. Bom, como eu disse, né, eu sou advogado e advogo para o Brasil todo, né? Eu sou amigo de todo mundo
que tem alguma coisa para auxiliar os praças. Se tem um campo ético, né? Se advoga bem e pode colaborar, como a gente acabou de fazer agora, um convite, né? Então vai ter, por exemplo, e eu mando um abraço agora para o Dr. Clériston Valentim também, lá de Chapecó, né? Que aí vai falar, Dr. Clériston Valentim, bom, segue um abraço para esse colega, né? Ele também é um grande parceiro, um grande advogado, como grandes outros advogados, né? Quem já foi para a Justiça Militar sabe do Rodrigo Pimenta, né? Então, o doutor Leonardo está aqui, a doutora Mariana que está aqui. No estado de Santa Catarina nós temos grandes advogados. E nós teremos sempre congraçados, porque a gente não tem inimigos, não. A gente sempre busca pessoas que estejam comprometidas com a causa dos praças, né? Existem aquelas pessoas que lidam pelo campo da falta de ética e tudo mais. Essas pessoas a gente afasta, né? Mas todos aqueles que a gente entende que vêm somar para as nossas causas, elas estão sim, sempre parceiras, não fazem parte dos nossos escritórios, né? Existe a Napoleão Advocacia, como o Dr. Leonardo colocou, e existe a Bolsa de Advogados. E os dois representantes, né, estão aqui. Fora isso, não há qualquer outro grupo que esteja discutindo com a gente ou tudo mais. Mas a gente conversa com desembargadores, nós conversamos com advogados, conversamos com praças, nós conversamos com todo mundo que tem alguma coisa para nos falar e que possa nos ajudar. O Heriberto dos Anjos, que já esteve aqui nos visitando, recebendo a camiseta, diz: Dr. Leonardo e equipe, boa tarde, parabéns pelo trabalho e sinceridade, abraços. Obrigado. Gilmar Bento, dando boa tarde. Zico Lima, de Mafra, pergunto, fui para a reserva em 2005, tenho direito na hora extra? Não vai ter, porque a última ação coletiva em andamento de horas extras vai datar de 2010 ou 2012. Perto do microfone. 2010, se eu não me engano, a última. Mesmo na última demanda coletiva em andamento, os seus direitos já estavam prescritos. Então não existe nenhum caminho que nós possamos buscar para traçar o seu direito à hora extraordinária. Narciso de Sá, também dando joinha. Jefferson Amorim, Sargento Amorim de Joinville, diz: tem orgulho desses advogados brigarem por nós. Estamos na esperança do presente de Natal, nosso grau superior. Claudia Antônio Fantin diz: Doutor Napoleão, olha seu zap, mandei procuração de prévio. Eu peço desculpa a todos aí que desde ontem eu não estou respondendo no WhatsApp, justamente porque nós passamos o final de semana. Os advogados têm alguma coisa aí com o zap, né? Então, assim, Sandra, o que acontece, né? É que só uma decisão como essa a gente mergulha para estudar, né? A gente passou literalmente o final de semana todo debruçado sobre essas ações coletivas, porque a gente for verificar o comentário logo acima, falou assim, que a gente tem um bom presente de Natal, né? A gente não leva isso a brincadeira, não. A gente a gente vê o presidente Pavilic toda hora falando, olha, cadê o presente de Natal dos praças, né? Miranda a mesma coisa. Então, a gente não leva isso na brincadeira, não. A gente passou o final de semana e passaremos outros até conquistar esse direito. Então, assim, nós vamos colocar, né? Então, peço desculpa se eu estiver respondendo às vezes de madrugada, o doutor Leonardo também faz isso, né? Mas estaremos respondendo a todos. Fiquem tranquilos. Nivaldo Souvenir, Romão, ele que é da reserva de 21º BPM, norte da ilha, também já esteve aqui. Jorge Cassimiro também já esteve aqui. Marcos Esposac, que Deus proteja os advogados da praça que lutam em favor dos nossos direitos. Poxa, obrigado. Tânia Abreu, me atrasei, não peguei o assunto do começo sobre o grau acima. Assim que a gente encerrar essa live, Tânia, pode rever toda. Amanhã também no nosso Conexão a gente vai editar toda a explicação e aí tu pode acompanhar, tá bom? Mas vai ficar disponível aí, assim que a gente acabar a live, fica disponível toda a explicação, até porque a gente já começou com o assunto hoje, né? O que a gente promete, a gente cumpre, né, Léo? Assim que saiu a decisão, que começou a correr pelos grupos, a gente soltou um áudio falando, olha, terça-feira, hoje, né, a gente vai estar discutindo esse tema na Prasc, para que vocês possam fazer perguntas e tirar suas dúvidas. Cá estamos. Então fiquem sempre à vontade para tirar as dúvidas diretamente com a fonte. Antônio Manuel Melo pergunta ao doutor Napoleão: encaminhei procuração ao senhor faz 2 meses sobre a devolução do IPREV, sei que tem todos os trâmites, processos, mesmo assim o senhor teria alguma previsão dessa devolução? Agradeço caso responda. Quer. O senhor já pode me mandar um WhatsApp ali me cobrando, se faz 2 meses a gente já deve estar com o número da ação, inclusive com o valor
o cálculo do valor que o senhor já tem. Pode mandar um WhatsApp ali, talvez eu demore um pouquinho para responder, mas sim, já foi protocolado o seu pedido de devolução dos valores. Por nós seria devolvido o quanto antes, né? Mas aí tem esse trâmite que o doutor Leonardo colocou de que o Estado tem que a ação terminar, aquela coisa toda, mas a gente espera que do protocolo da ação, no máximo em 12 meses, a gente esteja pagando cada um dos senhores do protocolo da ação. Douglas Pereira dos Santos, o grau superior também vale para os reformados, era cabo e fui reformado como terceiro sargento, porém só recebo 85% do provento de terceiro sargento. Fico no aguardo de seu pronunciamento, doutor. Os enfrentamentos são análogos e estão envolvidos no mesmo mandado de segurança. Vale para as pensionistas também. Sim, aliás, as pensionistas é algo que elas têm um grande enfrentamento que nós estamos traçando, que é o IPREV, grau imediatamente superior, e agora, num futuro próximo, sabendo que nós já temos um reclamo apresentado no Ministério da Economia, mas que existem uma série de tramitações de demanda coletiva que nós pretendemos apresentar quando existir a lei estadual do Sistema de Proteção Social dos Militares. Bom, não temos mais perguntas, comentários, então não temos mais água. Vamos. O programa foi longo, com muito conteúdo. Eu fico contente que a gente possa ter esse momento, Sandra. Pautas como a de hoje, que é uma pauta para trazer esclarecimento, mostrar que a luta continua, estabelecer estratégia jurídica com os associados, são os melhores informes que a gente acaba fazendo, né? Verdade. Então é muito bom participar, estar aqui, poder esclarecer todos os senhores e contem conosco, pois o grau imediatamente superior é uma meta premente, talvez a maior delas, e que nós vamos até o fim nessa luta. A gente vale lembrar de que a gente está discutindo essas demandas que já estão aí, que a gente está discutindo hoje aqui, entre outras que o pessoal já sabe, mas a gente está há poucos meses do final do ano, mas a gente já está discutindo novas teses, novos direitos, seja para todas, seja o doutor Leonardo antecipou aqui dos pensionistas, seja o pessoal do CETISP, pessoal da ativa, pessoal da reserva remunerada, reformados, porque 2022, pessoal, vem novas ações coletivas, novos direitos, novas conquistas, porque a gente não vai parar de buscar direitos e defender vocês de todas as perdas que o próprio governo esteja disposto a colocar, tá bom? Isso é uma dinâmica muito interessante que eu não sei se todos sabem, mas a doutora Mariana, que é a minha gerente do setor, ela já trabalhou junto com o Rogério, o doutor Eduardo, que trabalha fazendo as revisionais bancárias de muitos praças, também trabalhou no escritório do Rogério. Então esses dois colegas acabaram trazendo o Rogério e alguns dos seus para um debate grande assim, e tem sido muito interessante. Eu sei que para a equipe dele quanto para a nossa, esse debate, o Miranda tem participado de boa parte deles também, onde nós vamos trabalhando prevendo todos os enfrentamentos que vão atingi-los para que possamos ter as demandas prontas para o enfrentamento. Está um time muito bem montado. Sem egos, né? Sem egos. O que é importante para a gente não é quem ganha, qual é o advogado. O meu ego é grandão, mas eu sei o despir dele. O importante é garantir o direito aos praças. Se os praças estão ganhando, a gente está feliz. Verdade. Tá? E o grupo está forte. É isso, amigo. Tá? Tem uma pergunta aqui, o João Rodrigues diz: hoje está uma angústia esse projeto da reposição salarial, pois pela diretoria da Prasc, colocada para a Assembleia Geral decidir se aceitava ou não o projeto do governo. Decisão em Assembleia Geral é soberana e agora essa decisão parece que não foi soberana. E ouviram e partiram para outra demanda para alterar o pleito. Pergunto, esse jurídico não orienta a diretoria, pois me parece que a Assembleia Geral foi ignorada e o jurídico deveria orientar os diretores. Eu acho que o Miranda, que é o diretor jurídico, vai poder falar um pouquinho sobre esse tema, acho importante responder, mas eu queria dizer que sim, o jurídico orienta e com frequência as nossas conversas, tanto com o Miranda quanto com o próprio Pavilic e com a diretoria como um todo, são frequentes. A dedicação da equipe à Prasc tem sido numerosa, né, Miranda? Até porque são muitos pleitos atualmente. E nesse particular, se todos recordarem, a própria Assembleia Geral, ela foi apresentada e foi aprovado que estaria aceitando aquela proposta do governo, mas que faria de tudo para estabelecer as pequenas melhoras necessárias. Então, quando a diretoria da Prasc comparece, procura pequenas adequações, como a situação dos sargentos,
Talvez, se uma hipótese de linear adequada à categoria for possível, também é. Então, é um jogo político. Se sente o clima para buscar aquilo que há de melhor para a categoria. A aprovação da Assembleia foi feita para que aquela proposta do governo não fosse perdida de nenhuma maneira. E isso eu vejo um grande cuidado da diretoria. Mas o jogo político está acontecendo, ele tem que ser sentido pela diretoria. Se for possível ganhar um pouquinho mais, é claro que a diretoria vai acenar a categoria. Quer falar um pouquinho sobre isso, Miranda? Dizer que a Assembleia ela é soberana, né? Foi votado, aceitado, só que não obsta a diretoria de buscar melhoramentos para os praças e, inclusive, foi votada a única proposta que nós tivemos do governo. A praça que levou várias propostas e a única resposta que veio, a única proposta contrária foi votada pela Assembleia. E, então a gente está buscando melhorias. Se vir um linear, que venha. Se vir uma reposição melhorada, a gente está lutando por isso, tanto com uma reposição melhorada ou também uma reposição linear. Então, o que vir para nós temos que lutar pelo melhor para os praças. É isso, eu acho que na Assembleia também foi colocado que quando fosse para a Assembleia Legislativa que ia se tentar melhorar o projeto. Sim, né? Não se lembrar, isso, né? Foi apontado várias vezes durante a Assembleia. Enfim, Antônio Zauri Corrêa, de Campo Alegre, dando boa tarde a todos. Silvana Aparecida, nota 1000 a vocês, doutores. O Érico, Obrigado. Então, já se despedindo aqui. O Érico sempre dá nosso final aqui. Walter Albino entra agora, Walter, de Campo Balneário. Eu assisto amanhã o nosso Informe Jurídico a partir das 10 horas. Já vou sair daqui e começar a fazer a edição aqui do programa. Ou então, quando a gente acabar a live, pode assistir todo o programa que fica disponível aqui no Facebook. Também o Maurício sobe no YouTube aí para vocês assistirem. Então, a gente agradece aqui a presença de vocês. Terça-feira que vem, não tem folga. Até Estaremos lá. de volta aqui com o Informe Jurídico. E amanhã, então, acompanha aí o nosso programa Conexão, que estamos fazendo aí toda essa edição e deixando bem didático pergunta-resposta para vocês de todos esses temas que foram tratados aqui. Boa tarde, então, e até amanhã no Conexão. Você ouviu Informe Jurídico.